cura, se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como a que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar apenas com este por causa do horário. Vamos fazer menção da gloriosa palavra do nosso Deus, palavra esta que falará aos nossos corações. Por isso quero convidar a amada igreja para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Nós vamos tratar Mateus o quê? Mateus capítulo 16, Mateus, versículo de número 25. Mateus 16. Glória a Jesus. Nós vamos tratar de um tema polêmico, Discípulo de Cristo, mas que não deixa de ser a verdade. Glória a Jesus. Polêmico pelo fato das pessoas não quiserem mais viver tão somente a verdade das Escrituras É daqui, ó. e querem reprimir, silenciar aqueles que pregam não de si mesmo, mas que pregam esta gloriosa palavra. Glória a Jesus. Por isso que esta doutrina, ela tem por tema, glória seja dada ao nome de Jesus, o tempo a qual nós vivemos. Alguém pode perguntar, pastor, que tempo é este? Nós vivemos um tempo onde muitos têm largado a cruz. Glória a Jesus. E é sobre isto que nós vamos discorrer esta noite.
na direção do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e nós vamos fazer inicialmente menção de 2 versículos, 26 e 27. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 26 e versículo 27. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. De acordo com as suas obras. Se acomode, você que está de pé. Glória a Jesus. Tome seu assento. Redobre a tua atenção. No decorrer da doutrina, se surgem dúvidas, fique à vontade. Amém. Para expor a sua pergunta. Maravilhoso e eterno Deus, curve a sua cabeça, Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazer menção da sua gloriosa palavra, assim como também nos deu a oportunidade de poder sentar para ouvir o teu Espírito Santo falar. Pai, fica à vontade, meu Senhor. Executa, meu Deus, esta noite o teu querer sobre as nossas vidas. Nos ensine, meu Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus que nós te pedimos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vivemos em uma geração superficial. Uma geração que tem apreço, que tem desejo, que tem vontade de viver apenas na superfície. Vivemos em uma geração onde ter profundidade corresponde à religiosidade. Buscar profundidade em Deus tem saído de moda. As pessoas cada vez mais têm buscado viver as suas vidas na superficialidade. Interessante que este é o mantra que rege a nossa geração. Com a superficialidade, com uma vida rasa, obviamente, ocorre aquilo que nós consideramos e chamamos de desvios espirituais. Porque se porventura a minha e a tua geração não deseja ter um relacionamento profundo com Deus, vivendo apenas na superficialidade desse relacionamento, é natural que alguns desvios espirituais aconteçam. E o pior de tudo é que a minha e a tua geração não tem dado a mínima a esses desvios. Perceba que a estratégia do diabo nos dias de hoje é levantar falsos mestres, é levantar falsos profetas, louvado e agradecido o nome de Jesus, para, por exemplo, promover o sincretismo religioso. Pastor, o que é sincretismo? Sincretismo é o nome dado à ação a qual várias religiões coexistem juntas, adorando de forma mútua os seus deuses. O diabo tem levantado falsos mestres em nosso tempo. O diabo tem levantado falsos profetas em nosso tempo para promoverem o sincretismo religioso. E aqui é onde mora o perigo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, Deus. Isaías capítulo 49, o texto está localizado.
A adoração, segundo a Bíblia, é exclusiva a Deus. O serviço, segundo a Bíblia, é exclusivo a Deus. O diabo para Cristo, em Mateus capítulo 4, fez uma proposta similar: se prostrado me adorares, concederei a glória do reino desta terra. A proposta do diabo para Jesus foi a mesma, mas a negação de Jesus, mediante a proposta, vai na contramão daquilo que a nossa geração tem aceitado. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Me arrepiei, eu sim. Aleluia, meu Deus. Mas o que a Bíblia pensa sobre isso? O que a Bíblia pensa sobre esta proposta? Por favor, analise comigo o texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 24, a Bíblia diz: palavras do grandão da Galileia. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Perceba que esta palavra não é do pastor Néris. Eu não sou nada diante de Jesus. Esta palavra não foi descrita por esta igreja. Esta palavra não foi escrita, perdoe o erro na palavra, por esta igreja. Esta palavra foi formalizada pelo autor e consumador da nossa fé. Aleluia, e Deus. Jesus pensa sobre a situação do sincretismo religioso da seguinte forma: não pode servir a dois senhores. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Mas o diabo tem levantado falsos profetas, promovendo ou trazendo esta proposta para a igreja de Cristo, aonde, por exemplo, a igreja pode cultuar a outros deuses e cultuar a Deus ao mesmo tempo. Trocando em miúdos, a igreja pode andar na carnalidade, andar em pecado. A igreja pode escolher adorar a Baal e tão somente continuar servindo a Deus, que pode na visão do diabo, pode na visão do pecado, pode na visão do falso pastor, pode na visão do falso profeta, mas na visão de Cristo ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia, Deus. Me importa ficar com a palavra, me importa ficar com aquilo que é a verdade. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Aleluia. Perceba que Jesus deixa claro que o serviço precisa ser dedicado. O que está fora desta regra não está de acordo com a palavra de Deus. O serviço a Deus tem que ser exclusivo. O serviço a Deus tem que ser contínuo. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Perceba que, segundo a Bíblia, não tem espaço para servir dois senhores. Se você vai servir a Deus, você precisa de forma exclusiva adorá-lo. Você precisa, aleluia, louvado e agradecido o nome de Jesus, de forma contínua adorar o Senhor. Não tem espaço para você viver na carne e querer adorar a Deus, não na concepção de Jesus. Ele é Deus, Ele é a verdade, Ele é a palavra que sai da boca de Deus, e o direcionamento de Cristo para as nossas vidas nesta noite é: viva de forma exclusiva para Deus. Por quê, pastor? Porque o mundo aí fora tem feito propostas. O que tem de crente hoje se embaraçando com a carnavale, rolando aí nas estradas. O que tem de crente hoje
deixando os cultos, louvado e engrandecido o nome de Jesus, para estar na frente da televisão, acompanhando a folia. Ei, isso é serviço dúbio. Ei, isso é duplo serviço. Quem você está adorando? Aleluia, Deus. Glória a Jesus, aleluia. Servir a Deus é um ato exclusivo e contínuo. Se eu sirvo hoje, eu vou servir amanhã. Se eu vou servir amanhã, eu tenho que servir depois de amanhã de forma exclusiva, de forma contínua. Por quê, pastor? Porque esta geração tem promovido o sincretismo. Porque esta geração tem promovido o serviço duplo. Deus não compactua com isso. Oh, glória a Jesus, aleluia. Tem estourado nas redes sociais, e é uma prova, talvez vocês tenham acompanhado e visto, de um pastor, ou pelo menos alguém que se diz pastor, travestido, vou falar fora do microfone, por mais que esteja sendo gravado, vai ser posto no YouTube, mas hoje não se pode mais pregar livremente, não se pode mais falar a verdade, porque senão vem as denúncias, querem prender aqueles que pensam diferente. Essa é a nação a qual nós vivemos. Nós temos que engolir de goela abaixo a proliferação do pecado. Nós não podemos mais combater, nós não podemos mais dizer as verdades que esta palavra nos diz. Aleluia, porque senão Deus. as denúncias vêm para o ministério público, quer prender pastor, quer prender evangelista, quer prender padre. Por quê? Porque o diabo do pecado querem ser consumidos. Aleluia, Deus. Não se pode mais apresentar o contraditório nessa nação. Não se pode mais pensar diferente. Não se tem mais liberdade de expressão. Não se tem mais liberdade religiosa. Aonde a liberdade religiosa não funciona mais para a igreja, mas funciona aí fora. Teve uma festa aí no dia 2, que é celebrada todos os anos, lá no Rio Vermelho. E alguém que se diz que é pastor estava travestido de filho de ganso, com as correntes. Nada contra. Quem quiser servir, Fica à vontade. fica à vontade. Mas a partir do momento que uma pessoa que se diz pastor evangélico compactua deste ato que nós respeitamos, quem quiser seguir, quem quiser fazer, faça, não tem problema nenhum. Nós vivemos em um estado laico. Todas as pessoas têm a condição de escolher de forma religiosa quem vai servir. Aleluia. Não é a igreja que vai colocar arma na cabeça de ninguém, ou Bíblia na cabeça de ninguém. Mas o que eu estou trazendo como contraponto é que como é que uma figura em nosso meio, ou que se diz que está em nosso meio, compactua de tal ação, e ainda vai às redes sociais travestido a caráter, problema dele, apontar a igreja de Cristo e dizer que a igreja está errada, convidar a igreja a compactuar da mesma ação. Tem alguns elementos nesta festa que nós fundamentamos como culto. Oferta é tipo de culto. Apresentação é tipo de culto. A pergunta é: se esses dois elementos que eu citei como exemplo tipificam um culto, que tipo de Deus é que está sendo cultuado? Aleluia, meu Deus. Sabe o que é isso, amada igreja? Esta é a nossa geração que tenta empurrar goela abaixo Aleluia, meu o Deus. sincretismo religioso, que tenta empurrar goela abaixo. Louvado e agradecido o nome de Jesus.
os seus erros e os seus enganos. Alguém nessa festa está sendo adorado. Alguém nessa festa está sendo reverenciado. Alguém nessa festa está sendo ofertado alguma coisa. Aleluia, Deus. Com toda certeza, não é o Deus de Israel. Portanto, se não é o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, eu não posso estar lá. Por quê? Porque se eu estiver, Mateus 6, 24 entra em ação. Aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Observem, meus queridos irmãos, que o discurso inicial de Jesus em Mateus 16, o discurso inicial de Jesus deixa claro algumas coisas que nós precisamos atentar. Pelo amor de Deus, veja o texto. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, Deus. Vamos de novo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia, Deus. Perceba que em sua fala inicial, Jesus ele faz um convite. E nesse convite, um detalhe. Vos disse que no versículo 24 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus inicia o seu discurso fazendo um convite. E neste convite tem um detalhe. O convite que Jesus faz está parafraseado no verso da seguinte forma: se alguém quiser vir após mim. Vou repetir: se alguém quiser vir após mim. Perceba que Jesus não coloca a mão na cabeça de ninguém. Perceba que Jesus não condiciona a decisão de ninguém. O texto está expressando uma ação àquele a qual ouve o Evangelho de Cristo. Se alguém quiser. Perceba que a oferta do Evangelho, louvado e agradecido o nome de Jesus, segundo o próprio Cristo, não é um impulso, não é uma decisão impensada. Não, a oferta do Evangelho, mediante o que Cristo nos diz, tem que ser uma decisão tomada com ciência. Ou seja, uma decisão consciente. Uma decisão firme. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Mateus 16, 24, para quem chegou depois. Se alguém aponta, esse termo que Jesus usa, se alguém, aponta para um chamado universal. Aleluia. O convite da parte de Cristo é para todos os povos. O convite da parte de Cristo é para todas as línguas e nações. O convite de Jesus, se alguém, é universal. Perceba que dentro da fala de Jesus há uma condição. E qual é a condição? Vir após Ele. Eu preciso querer continuar caminhando com Cristo. Aleluia, Deus. Você precisa querer continuar caminhando com Cristo. Glória a Deus. Mas você tem a condição de deixar de caminhar com Cristo. Por quê, pastor? Porque a escolha é sua.
Não é ele que escolhe, é você que escolhe ir após ele, dentro desse contexto. O vir após mim aqui aponta para o próprio Cristo, sendo ele o condutor, aleluia, daquele que por sua própria vontade escolhe. Aleluia, Deus. Se alguém, condição humana, vir após mim, Cristo é o guia, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ele vai na minha e na tua frente. Se eu quiser, se eu entendi a proposta do Evangelho, se eu entendi o sacrifício da cruz, e em meu coração confesso que Jesus é o Filho do homem, o Messias enviado, se eu creio que Ele veio para remir os meus pecados, se eu o tenho como Senhor e Salvador da minha vida, e desejo entregar a minha vida para Jesus, eu preciso caminhar após Ele. Não é eu, não é o meu querer, não é a minha vontade que vai na frente de Jesus, é a vontade dele, é o próprio Cristo que vai na frente, direcionando o caminho do seu. Aleluia, Deus. Eu disse que tinha uma condição e tinha um detalhe. Sim ou não? A condição nós passamos, mas e o detalhe? O detalhe se encontra exatamente no grupo a qual a mensagem é endereçada. Pastor, não estou entendendo. Calma, vem comigo. O detalhe do texto está endereçado ao grupo a qual Jesus está falando. E que grupo é esse? Deixa eu ver se tem alguém comigo. Que grupo é esse no versículo 24? Jesus está falando para quem? Os discípulos. Portanto, a responsabilidade de ir após Ele, negando-se a si mesmo, não é para o mundo, é para aqueles que são discípulos. Aleluia, Deus. Isso indica que o mundo segue numa contramão e uma vertente a qual a igreja, os discípulos de Cristo, não podem seguir. Por isso que há um perigo gigantesco no sincretismo religioso, há um perigo na normalização das coisas, há um perigo na aceitação das coisas. Você precisa escolher. Mas alguém pode se levantar e dizer: mas pastor, não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Como pode então a humanidade escolher servir, já que é o Espírito Santo que convence? Queridos e queridas de Jesus, é verdade que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade que o Espírito convence, e quando ele faz isso, ele contradiz a minha e a tua vontade, com o intuito de nos levar à vontade de Deus. Mas a escolha, o ato de escolher, é opção nossa. Ele nos mostra que viver nas práticas pecaminosas trará consequência. Ele pega a minha e a tua vontade e contradiz, mostrando a vontade de Deus. Mas a escolha está em nossas mãos. Aleluia, Deus. Optando por servir, segundo o versículo 24 do capítulo de número 16, será necessário que aquele que optou, ou o optante em servir, se enquadre dentro dos padrões estabelecidos por Jesus. Veja no texto, versículo 24. Primeiro Jesus faz um convite aos discípulos. Se alguém
quiser vir após mim, esse é o convite. Mas tem um padrão que é estabelecido ainda no versículo 24. E qual é o padrão estabelecido por Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua e siga-me. Vamos destrinchar esse padrão. Perceba que o padrão é tudo que é estabelecido que precisa ser seguido conforme a risca. Jesus no versículo 24 está trazendo um padrão para aqueles que querem seguir após ele. Qual é o padrão? Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar sobre si a sua cruz. Terceiro, seguir. 3 padrões: negar, tomar, seguir. Negar, tomar, seguir. Oh glória! Você perdeu de dar glória, mas tudo bem. Te explico agora. Perceba que o padrão estabelecido por Jesus consiste em 3 fundamentos essenciais: negar, tomar e seguir. Observe que para aquele que opta a ser discípulo de Cristo, ou para aquele que direciona a sua vida a Jesus, ele, antes de olhar para o outro, precisa necessariamente olhar para si mesmo. E dentro de si, quando nós olhamos, quando nós fazemos a autoanálise, percebemos que há paixões, desejos, vontades. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos paixões, desejos, vontades sendo cultuadas de forma livre. Não entendeu? Eu vou amadurecer para você pegar. Quando nós olhamos para dentro de si, percebemos que há paixões, desejos e vontades. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos o mundo praticando paixões, desejos e vontades. Diferentemente dos falsos pastores e dos falsos mestres, que esta geração, através do diabo, tem levantado para dizer que você pode viver as paixões, os desejos e a vontade de forma livre. Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Abandone as paixões, abandone os desejos, abandone as vontades. Por quê? Porque agora você não está seguindo o mundo. Quem segue o mundo segue as paixões, os desejos e as vontades de formas desenfreadas. Mas se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos que mortificar em nós mesmos as paixões, as vontades e os desejos. Aleluia, Deus. Por quê? Porque é incompatível, Oh, glória a Deus, para com Cristo, a qual nós estamos seguindo. O padrão, na verdade, que Jesus estabelece consiste em negar, tomar, seguir. Quando nós negamos os desejos, as vontades e as paixões da carne, entra a segunda etapa: tomar a cruz. E o que Jesus está querendo falar aqui? Tomar a cruz não é para você entender de forma literal, fazer uma cruz de madeira e sair carregando daqui até o ginásio. De forma literal entenderíamos isso. Mas o que Jesus está falando, Ele está apontando para a eficácia do seu sacrifício. aleluia, Aleluia, glória. Vou falar de novo. Quando Jesus me ordena e te ordena a tomar a cruz, Ele está apontando para o seu perfeito sacrifício, que nos livrou da ira vindoura.
nos limpou do pecado, nos purificou do pecado. Jesus está dizendo: olha, o meu sacrifício na cruz te deu a condição de me seguir. Aleluia. O meu sacrifício na cruz te deu a vitória. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eita, namandacaia. Glória a Deus. Nós não somos vencedores quando conquistamos casa, carro, apartamento, dinheiro, alguma coisa do tipo. Não, essas coisas são triviais. Quando nós vencemos o pecado, quando nós vencemos o desejo, quando nós vencemos as tentações, aí sim que nós somos vencedores. Glória a Jesus. Aleluia. Na pessoa de Jesus. Glória. Por quê? Porque na cruz ele venceu a morte. Por quê? Porque na cruz ele venceu o pecado. Por quê? Porque na cruz ele me deu e te deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. Aleluia. Aleluia. Porque na cruz nós fomos redimidos, justificados, reconciliados, conforme Paulo escreve em Romanos, com Deus. Aleluia, Deus. Por isso que Jesus está dizendo: olha para dentro de si, ainda tem desejos em vocês, ainda tem paixões em vocês, ainda tem tentações em vocês. Eu não vou tirar estas coisas. Por que, Jesus? Porque é teu papel negá-las. Aleluia. É o meu e o teu papel resistir. É o meu e o teu papel combater. É o meu e o teu papel batalhar contra estes desejos. Aleluia. Esse é o problema da minha geração. Por quê? Porque a nossa geração não nega. A nossa geração não toma o sacrifício, não entende o preço do sacrifício da cruz, não recebe esse perdão, esse favor imerecido. Aleluia, Jesus. Portanto, não segue. Se não nega, se não toma, não segue. Quem é que o mundo tem seguido? Porque perceba que a estratégia do diabo é fazer com que eu e você não negue os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões, que estão oriundas, que estão entrelaçadas nesta carne pecaminosa, que herdou o pecado original da desobediência de Adão lá no Éden. Ainda tem em mim e em você paixões, tentações e desejos, e esses três grandes inimigos, maiores até mesmo do que Satanás, precisam ser combatidos. Aleluia. Uma vez que Deus. nós dissemos que seguiríamos a Cristo, que iríamos após Ele, louvado e agradecido o nome de Jesus. Perceba, meus queridos irmãos, que a palavra negue-se no original é abarneomai, no original grego koine. Pastor, o que significa, ou em qual contexto esta palavra é aplicada? Esta palavra ela é aplicada a depender do contexto, e Mateus sabia disso. Porque negar-se no original é esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Tanto os desejos, quanto as vontades, quanto as paixões são interesses próprios. Aí Jesus está dizendo: perca esse interesse. Aleluia, Deus. Abandone o pecado, abandone os desejos, abandone as tentações, abandone, perca esse interesse. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque se esse interesse perdurar, nós nos enquadraremos ou seremos semelhantes a uma geração
que inclusive é a mesma geração nos dias de hoje, a qual Jesus, no versículo 4 do capítulo 16, na parte A do versículo, Jesus descreve uma geração. E essa geração que Jesus descreve no versículo 4 do capítulo 16, na parte A, é a nossa geração. Irmã Ione, dá uma olhadinha aí no versículo 4 do capítulo 16. Qual é a geração que Jesus estava apontando? E até aí. Observe que Jesus está apontando para uma geração. Claro que Jesus estava falando ao seu tempo. Claro. Só que o que Jesus está apontando sobre aquela geração são as ações desta geração. Uma geração má e adúltera. Por isso que quando eu vos disse que a palavra do original para negar-se, ela é exclusiva para um contexto, aqui está o contexto. Uma geração má e adúltera, que pede um sinal. Essa é a nossa geração. Como é que uma geração pode ser má? Má na desobediência, má em não obedecer a Deus, adúltera em trocar a verdade do Deus Todo-Poderoso para servir demônios. Aleluia, Deus. Tem glória? Aleluia. Perceba que Jesus no versículo 24 ele traz um padrão, sim ou não? Sim ou não? Tem glória para Jesus? Glória a Deus. Perceba que Jesus estabelece um padrão. Só que o que chama atenção é que se nós escolhemos viver conforme esse padrão, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer maneira. Por isso que uma guerra, uma batalha espiritual em nossos dias, pairando nas regiões celestiais, interferindo no plano material, se estabeleceu. Que guerra é esse, pastor? Que guerra é esse? Que negócio é esse? Que batalha é essa? É a batalha contra a carne. Por quê? Porque de um lado está a igreja renunciando vontades, desejos, paixões, Aleluia. por amor de Cristo. Do outro lado está o mundo dizendo: vem, viva livremente os teus desejos, viva livremente as suas vontades, viva livremente as suas paixões. E o que o diabo está fazendo? Levantando em nossos meios falsos mestres, falsos pastores, para ensinar falsos crentes. Aleluia, Deus. Quem são os falsos crentes? Aqueles que não negaram a si mesmo. Aqueles que quando cai, quando pisa na jaca, querem permanecer atolados. E querem servir a Deus a si mesmo. Mas Jesus nos disse que não se pode servir a dois Senhor. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, se tem algo que o meu e o teu adversário vai lutar de forma feroz contra as nossas vidas, é para que percamos a sensibilidade da renúncia.
Repete, pastor, por favor, repita. Se tem algo que o adversário, a qual Pedro diz em sua primeira epístola, capítulo 5, que anda como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Se tem uma coisa que o diabo tem batalhado nesta geração, é para que eu e você percamos a sensibilidade de renunciar. Não entendi, pastor, eu te explico. O diabo está 24/48 comprometido, pelejando contra esta geração, ímpios e crentes, para que ambos não tenham mais a sensibilidade de entender que precisam renunciar. Aleluia, Deus. É papel da igreja combater. É papel da igreja, como um coletivo, como um corpo, a qual Cristo é o cabeça, não ceder aos desejos, tentações e vontades deste mundo. Eu comentei mais cedo de um falso pastor aqui na Bahia, mas algo me chamou a atenção hoje em uma rede social. Eu vi um vídeo desse falso pastor em um debate, aonde ele estava promovendo literalmente isso que nós estamos comentando. E foi a partir deste vídeo que o Espírito Santo de Deus me disse: escreve. E o que ele estava apresentando? Ele estava apresentando um evangelho que te acolhe, mas não te transforma. E o pior, quando eu vi o vídeo, eu fui nos comentários. E nos comentários tinha uma pessoa lá, não sei quem, não lembro do nome, não sei quem de algum. A foto de perfil ele estava trajado. Tudo bem, ele pode cultuar quem ele quiser, não tem problema. Mas o comentário dele me entristeceu. Ele colocou lá: gostei desse pastor. Na hora o Espírito Santo disse: escreve. Perceba que a tragédia está no comentário. Fui passando a rolagem e um monte de pessoa aplaudindo. Lembrei-me do versículo: quem quer ser amigo do mundo tornará inimigo de Deus. Um evangelho estava sendo apresentado aonde não levava as pessoas à transformação. Me identifiquei, mas não transformou. Gostei do pastor, mas não levou ao arrependimento. Esse não é o evangelho da cruz. Aleluia, Deus. Por isso que no versículo 24, no versículo 25, Jesus nosso Senhor deixa claro o real problema da minha geração. No bom baianês, passa o zóio aí na Bíblia. Versículo 25, a parte A. Calma que a gente chega no final dela. Só a parte A. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Percebe que o mundo prega o inverso?
Porque para o mundo é a prática do pecado que é a essência da vida. Mas para Cristo e para a igreja é a morte do pecado, do velho homem, que se revela a vida. Aleluia. Aqui é claro que a troca da renúncia pela aceitação, ela é um perigo. Porque no exemplo do vídeo que eu trouxe, que eu falei, acabei de falar para vocês, era isso. A renúncia, o negue-se a si mesmo, estava sendo trocado pela aceitação. E isso é um perigo. Por quê? Quando eu troco a renúncia pela aceitação, eu estou dizendo, eu posso servir a Deus, independentemente do que eu faço. Quando eu prezo pela renúncia, eu posso dizer, eu sirvo a Deus, mas não pode ser do meu jeito. Quando eu troco pela aceitação, eu digo, eu posso servir a Deus, mesmo no adultério. Deus me ama. Jesus só quer o meu coração. Quando eu troco pela renúncia, eu posso servir a Deus, mas não posso permanecer na prática do pecado. Aleluia. Está vendo onde está o perigo? E é isso que os enviados de Satanás, a qual o diabo tem dado voz nesta nação, tem tentado fazer. Troca a renúncia pela aceitação, mas eles não contam o perigo que tais ações trazem consigo. Aleluia. A estratégia do Deus desse século é justamente normalizar, desculpa a redundância, mas segura ela, normalizar o anormal. A estratégia do Deus deste século é tornar ou trocar o espanto pelo riso. Mas o que a Bíblia pensa acerca disso? Quem gosta de Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, eu te espero. Manu, pega ele aqui, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Do 2 até o 4. No caso, o versículo do capítulo é o 4. Tem alguém cansado? Aguenta mais uns 20, 30 minutos? Glória a Deus. Acharam? Meu estoque de água se foi. Estou no último copo. Olha para o texto, por favor. Vamos ler juntos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Vou frisar o verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos parafrasear Paulo. O Deus deste século, meu Deus, Jesus, passou um fedor de podre aqui que deixou tudo misericórdia. Jesus amado, perceba que a ação do Deus deste século é cegar, misericórdia, Jesus. Toda podridão em nome de Jesus seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de prostituição, nós te repreendemos em nome de Jesus. Saia no nome do Senhor Jesus. Trazer, mano. Perceba que a ação do Deus deste século é cegar o entendimento. Bota no chão. O que é que você quer? O que é que você quer? Mas por que o Deus desse século O que é que você quer? está imbuído em cegar o entendimento? Pega. Parece uma contradição de Paulo, né? Porque cegar está ligado aos olhos. Como é que cega o entendimento? É só entender, bora. Cego vê? Não. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus desse século está tirando a capacidade desta geração compreender o Evangelho de Deus. E como é que o adversário tem feito isso? Aprisionando nos desejos, nas vontades e nas paixões. Corrige para mim. Já vou finalizar, tá? Não quero que Aleluia, meu Deus. Evangelho de aceitação sem transformação não é evangelho. O evangelho da cruz me aceita, te aceita no tocante a como nós chegamos até Ele. Mas a partir do momento que nós decidimos a Cristo, Ele nos transforma. Aleluia, Deus. Ele nos muda. Ele nos modifica. Para que nós não estejamos mais como nós chegamos. Aleluia. Mas que nós nos... Cuidado para ele não cair não. Mas que nós sejamos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Transformação. Aleluia, Jesus. O Evangelho de Cristo transforma. Aleluia. Tem muitos pseudos pregadores que dizem que Deus te aceita. Calma. Do ponto de vista teológico é muito difícil. Deus me aceitou e te aceitou por causa de Cristo. Pastor, me prove. Eu te provo pelo menos com 3 textos. Para quebrar esse paradigma de que Deus lhe aceita de qualquer jeito e de qualquer forma. Se não fosse o sacrifício, tu era inimigo. E se tu for inimigo, tu tem condição de receber a ira. Quer? Atos 13:39, te provo na Bíblia.
Porque quando Deus olha para você, quando Deus estilhaça as suas defesas, quando Ele entrelaça, espedaça a tua estrutura, Ele percebe que eu e você somos pecadores. Aleluia. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um selo. Aleluia, Jesus. Quando Ele vê um selo, Ele vê uma justificação. Glória a Deus. E quando Ele vê a justificação, Ele diz: é meu filho, é minha filha. Aleluia, Deus. Não porque somos bons, mas por causa da justificação. Atos 39, 13 e 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por Ele quem? Jesus Cristo, somos justificados porque cremos. Atos 13 e 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por Ele é justificado todo aquele que crê. Segura mais um texto. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Pega mais um. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 24 e 25, palavra do Eterno: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a glória, pela redenção que há em Cristo Jesus, 25, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O que Paulo está falando é que nós fomos justificados. Aleluia, Jesus. Gratuitamente. Glória a Deus. Aguenta mais um? Pega então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Toma. Você está gravando, presta atenção no que você está fazendo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Recebe a palavra do Senhor. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em meu nome, no nome da Assembleia de Deus. Aleluia, Jesus. No nome de quem mais? No nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Aleluia. Perceba que esse é um alerta de Deus para os nossos dias. Não percam, em hipótese alguma. O Espírito Santo falou comigo primeiramente. Sabe o que é que Deus falou comigo? Não perca a sensibilidade da renúncia. Aleluia. Esteja sensível, para que quando você errar, para que quando você falhar, não aceite o erro, não aceite a falha, não aceite os desejos, não aceite as tentações, não aceite as vontades, renuncie a elas. Bote assim sim. Olha o que diz o versículo 25 a parte B. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Quem renuncia aos convites, quem renuncia ao pecado,
quem renuncia este mundo, quem renuncia os manjares, quem renuncia à roda dos escarnecedores, Aleluia, meu Deus. na concepção de Deus, não perde, ganha. Não entendeu? Se você está, mesmo com as suas poucas forças, admitindo os seus erros e falhas, renunciando os desejos, as vontades e as tentações, você não está perdendo. Aleluia, Jesus. Segundo Deus, você está ganhando. Glória a Deus. Sabe qual é o problema do mundo? É que o mundo acha que está ganhando. Só que vai chegar o dia que vai perder. E nós? O mundo acha que nós estamos perdendo as oportunidades que a vida dá. Olha aí, que macio. O mundo acha que se santificar é perda. O mundo acha que viver não mais segundo a nossa vontade é perda. O mundo acha que orar uma vida exclusiva a Deus é perda. O mundo acha. Mas nós temos a certeza que no acerto de contas nós ganharemos. Aleluia, Jesus. Por isso que Cristo deixa claro que a aceitação ao mundo pode fazer o homem perder a vida. Olha o que diz o verso 26. Eu paro por aqui, não quero lhe fadigar. Mas nós comentamos apenas 3 versículos, 24, 25 e 26. Não tem como você estar cansado, me ajude. Cristo deixa claro que a aceitação ao mundo pode fazer o homem perder a vida. Olha o verso que nós lemos. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Tem gente ligada aqui essa noite? Aleluia, Jesus. Olha para o versículo 26. Olhou para ele? Analise ele aí com carinho. Olhe para ele com carinho. Não percebeu algo, não? Olha de novo se você não percebeu. Percebe que o versículo 25, o versículo 26, Jesus faz 2 perguntas, sim ou não? Qual é a primeira pergunta? Minhas pernas. Me aproveitaria. Oi? A primeira que aproveita o homem tem ganhar o poder de perder a sua alma. Fale mais alto. A primeira pergunta é que aproveita o homem ganhar o poder de perder a sua alma. Missionária Carol, a senhora consegue responder essa pergunta? Acho que nós levaríamos um tempo para raciocinar acerca dessa pergunta. Qual é a segunda pergunta que Jesus faz? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Conseguimos responder essa pergunta? Deixa eu ver o horário. Ai. 8h46, eu finalizo 9 e ninguém fica de pé. Vamos lá. 2 perguntas no versículo 26.
Presta atenção para a pergunta. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o aproveitamento ao ser humano ganhar o mundo inteiro, ter tudo que o mundo pode dar e no final das contas perder a sua alma? A pergunta de Jesus, no mínimo, causa em seus leitores uma profunda reflexão. Porque na nossa geração nós vivemos também este paradigma. Qual é o paradigma, pastor? Calma, explico. Ganhar o mundo. Ter o melhor salário. Ter a melhor roupa. A melhor casa. As melhores coisas. Tudo que o mundo pode ofertar e oferecer. Mas qual é o preço disso? Perder a alma. Será que